Fala galera, mais uma aula começando e nessa aula a gente vai falar sobre análise de métricas. Eu vou te mostrar como fazer uma análise assertiva, entender o que você precisa corrigir para conseguir melhorar tanto o seu funil de vendas na sua loja, como também ali você analisar campanhas para poder otimizar elas. É muito importante você entender análise de métricas para você poder corrigir aonde você está errando. Se você não entender de métricas, dificilmente você vai conseguir ter resultado. Ela ajuda demais e é ela que vai definir os próximos passos que você vai fazer aí na sua loja, tá? Eu vou abrir agora aqui na tela do meu computador umas campanhas que eu tenho rodando. Eu estou abrindo agora no mês de outubro, ou seja, eu selecionei algumas campanhas que eu sigo exatamente a estrutura que eu mostro aqui nas campanhas para vocês. Então eu vou abrir agora aqui, estou dentro do meu gerenciador de anúncio aqui, tá? E aonde eu consigo fazer as métricas. Tá? Tem uma aula aqui dentro do treinamento que eu falo para vocês organizarem um funil e eu passo todas essas métricas aqui para vocês e agora eu vou ensinar como você vai analisar elas com assertividade. Então, da forma que eu passo para você montar o seu funil, é exatamente como você vai analisar e conseguir corrigir muito rápido as coisas que você está fazendo. Então, por exemplo, nessa primeira etapa aqui, ó, de veiculação, valor da conversão, valor usado, até custo por resultado, logo de cara eu já consigo fazer uma análise para entender se a minha campanha está performando bem ou não, somente com os números que ela me traz, sem olhar o resto do funil. Por exemplo, eu sei quanto eu gastei e quanto cada uma dessas campanhas me trouxe de vendas. E se você olhar aqui, é praticamente a mesma estrutura que eu passei para vocês. Então, é uma campanha de remarketing de catálogo, uma campanha de adição de carrinho, que está aqui, ó, adição de carrinho. Eu tenho uma campanha também de catálogo para conversão normal e a única que eu tenho a mais essa daqui, que é a campanha que eu tenho de produtos mais vendidos. Então eu tenho uma campanha de catálogo onde eu separei os produtos mais vendidos para fazer uma campanha direcionada só para ela, tá? E a gente vai analisar essas 4 campanhas. Por exemplo, olhando logo de cara aqui, eu sei que eu estou tendo um bom retorno de investimento, a quantidade de vendas, então tá aqui, ó, este mês, tá? Ó, este mês, em outubro, e eu gastei R$ 1.600 para voltar a R$ 12.000 de venda, ou seja, está muito bom. E esse retorno alto, ele tem a ver com loja nichada, tá? Por que loja nichada? Porque eu consigo vender para uma mesma pessoa vários produtos. Então, ao invés de eu ter um ticket médio de 199, R$ 200, igual normalmente a galera ensina para vocês, eu tenho tickets de 500, 600, 700, R$ 1.000, às vezes até muito maior do que isso. E isso tem a ver com a forma que a gente organiza, que é o que eu passo nesse treinamento aqui para vocês. Então, logo de cara eu sei, a minha campanha está me dando retorno, eu sei a quantidade de vendas que eu tenho, que é o resultado. E aqui, índice de resultado é uma coisa que as pessoas normalmente não usam, mas para quem não sabe, o índice de resultado ele é baseado na quantidade de impressões que você tem com a quantidade de conversão, ou seja, de objetivo. Nesse caso aqui, ó, tá 0,13 porque é adição de carrinho. Então, de todas as pessoas que têm impressão do meu anúncio, 0,13 tá convertendo. E acima de 0,02, acima de 0,03 já é muito bom. Tá? Ou seja, você está convertendo uma grande quantidade de pessoas. Então aqui eu analiso se a minha campanha ela está indo bem ou não, tá? Segundo passo, eu vou até ressaltar uma coisa muito importante. Pode ver que o CPA está em 47, 50, 60. Vamos colocar uma média ali de 53, R$ 54. Muitas vezes esse CPA está estourado se eu pensar em produto. Porém, como que eu faço para ter uma análise assertiva? O retorno. Então, eu não pararia essa campanha se ela tivesse com um CPA de R$ 100 e ela tivesse com esse retorno de 10 vezes. Por quê? Eu estaria tendo lucro. Mesmo que o CPA estaria estourado, como eu vendo muito mais de um produto com uma única pessoa, eu continuaria com lucro. Então, você analisar o quanto você usa e o quanto está tendo de retorno é muito importante, tá? Depois vem a segunda etapa, que é alcance, impressões, frequência e CPM. Essa parte é na onde eu vou entender a entrega do meu produto. Ou seja, como que está sendo a entrega do catálogo? Como que eu tô pagando caro? Tá entregando para muitas pessoas? Tá? E aí como que eu avalio isso? Primeiro, alcance é a quantidade de pessoas que você alcançou.
Impressões é a quantidade de vezes que apareceu na tela, e isso necessariamente não precisa ter aparecido uma vez por pessoa, por isso que é um número maior. E a frequência é a quantidade de vezes, tá? Se, por exemplo, você pegar aqui 17 vezes esse valor, provavelmente vai dar muito próximo desses, porque a quantidade de pessoas que eu alcancei, a quantidade de vezes que eu tive impressões e a frequência. Olha o remarketing, eu mostro uma média de 6 vezes. Por quê? Porque eu sei que as pessoas, para ter credibilidade na minha loja, às vezes elas precisam ver até 7 vezes. E isso não é um índice que eu estou falando, é um índice de mercado. Se você pesquisar dentro do mercado de e-commerce, as pessoas costumam comprar depois que ela vê mais de 7 vezes a marca. E aí automaticamente gera mais identificação e credibilidade, então elas passam a comprar. Tá? Então aqui ICPM é o custo por 1000 impressões, né? Quanto eu estou pagando para ter 1000 impressões? Então eu gosto aqui, tá tudo muito bom aqui dentro da minha campanha. Aqui eu meço a entregabilidade da campanha. Se ela está me entregando barato e se eu estou alcançando um número de pessoas legal. Aqui é vídeo, para quem roda vídeo. E aqui eu começo a analisar o meu funil. Então, por exemplo, cliques no link. Quantas pessoas estão clicando no link? Desses cliques que eu tenho no link, quanto eu estou pagando? Então, você sempre vai se basear com o CPC de custo no link, porque o CPC todos é qualquer interação com a sua publicação. E a gente precisa medir o valor exatamente das pessoas que estão indo para o teu site. Olha que legal. Olha, eu vou inclusive demonstrar a diferença de uma loja nichada e uma loja genérica, e aí vocês avaliam aí na operação de vocês. Eu tive 1000 cliques, só que eu tive 2000 visualizações de conteúdo. Como assim, Alex? Você levou 1000 pessoas e teve 2000 visualizações? Porque quando uma loja é nichada, eles vão analisar muito mais de uma página. E é aqui que mora o dinheirinho, ou seja, as pessoas compram mais de um produto. Então, se você analisar, ó, em todas as minhas campanhas, é praticamente o dobro, ó. 500, 1000, 800, 1500, 800, 1600, 1000, 2220 pessoas. Ou seja, eu sei que pelo menos todas as pessoas que acessam aqui o meu site através das minhas campanhas de catálogo, no mínimo 2 páginas elas visualizam. A página do produto, ou a home, ou a página de um produto, mais algum outro produto. Então, automaticamente eu consigo entender. O que eu tenho que analisar aqui? Se eu tenho muito clique e a visualização está menor, ou seja, eu tenho 1000 cliques e 600 visualizações, significa que você precisa melhorar o tempo de carregamento. Mas isso eu vou falar no final da aula, muito mais específico, dando um exemplo mais amplo para vocês entenderem. Depois, eu vou analisar. Olha a diferença, que normalmente isso aqui tende a aumentar. Mas quando você pensa na sua loja, igual eu passo aqui dentro desse treinamento, tudo muda. Ao invés de eu pagar mais barato pelo clique e mais caro pela visualização, eu pago mais barato na visualização. Por quê? Porque eu mostro mais de uma página. E existe também uma pesquisa que fala que os melhores compradores é as pessoas que passam mais tempo no teu site ou as pessoas que visualizam mais de uma página. Porque um cara desinteressado, ele não vai perder tempo no teu site. Ou seja, ele viu uma página ali do produto, não gostei, saí. Observem isso na operação e nas métricas de vocês. E aí vocês vão ver quanto isso é valioso. Depois eu vou avaliando quanto eu vou tendo de adição de carrinho. Olha lá, ó, de 1000 pessoas, eu vou considerar de cliques, por quê? Porque aqui é praticamente uma pessoa, 1000 cliques, eu levei 100 pessoas para o carrinho. Então, posso falar que eu estou levando uma média de 10% das pessoas. Isso é uma métrica positiva? Sim. Por quê? Porque a campanha de catálogo, ela tende a ter umas taxas menores pelo fato de a gente não estar trabalhando venda por impulso de um único produto, tá? Então, assim, tá muito bom. Ó, 800 pessoas, levei 54. Ó, 800 pessoas, levei 34. Tá? Então a gente vai analisando. Ó. De 500 pessoas, eu levei 79. Mas por que eu levei 79 nessa campanha com um número muito maior? Porque é remarketing. E aqui eu impacto pessoas que já me conhecem. Então a probabilidade de compra aumenta muito mais. Tá? Então a gente vai analisando. Então o que é uma análise de métricas? É você entendendo onde as pessoas estão parando. Então, por exemplo, aqui, ó, de 100 pessoas que adicionaram o carrinho, 33 foram para finalização de compras. E aí eu começo a entender, tá, mas por quê? Aí eu vou tentando melhorar a opção do meu carrinho, eu vou tentando deixar ele, né, de uma forma que as pessoas sintam mais vontade de comprar, gerando uma promoção, falando que ela vai ter desconto, alguma coisa desse tipo, para que elas pulem essa etapa, tá?
Depois a gente vai analisar ali, ó, de 33 pessoas, 11 pessoas compraram, com um retorno de investimento de 13 vezes o valor investido. Ou seja, a cada R$ 1 que eu coloco, volta 13. Então tá muito bom. E a análise geral de todas essas campanhas está muito bom também, porque está com um retorno de 7 vezes o valor investido. Cada R$ 1 volta 7. Olha que legal, a minha campanha de adição de carrinho, ela não foi feita para vender. Essa campanha não é normal ela vender, ela é só para alimentar as outras campanhas. Tanto a campanha de remarketing, que é a principal que ela alimenta, como essas outras duas campanhas, tá? E mesmo assim ela trouxe uma venda ali, ó, com custo de 167. Se eu voltar lá no início, você vai ver que ela é uma campanha que me dá prejuízo, entre aspas, porque é ela que faz as outras campanhas venderem, tá? Então eu gastei, por exemplo, 167 para vender 229. Porém, eu tive com essa campanha nos últimos 9 dias 34 adições de carrinho a R$ 4. Quanto fica a adição de carrinho nas campanhas de conversão normal? Vamos lá. Olha lá, ó. 4, 9, 10, R$ 5. Legal? Então, assim, ela é muito boa. E ela me traz pessoas muito barato. Lembra que eu falei? Olha o que eu vou falar aqui para vocês. Ó, a adição de carrinho é o clique mais barato. 19 centavos. Visualização, 11 centavos. E são pessoas de meio do funil. Eu já não estou trazendo o topo, eu estou trazendo o meio. Automaticamente, muito mais qualidade na lead que eu estou trazendo. Então, análise de métricas é você ter esse funil e entender onde as pessoas parou. Se elas pararam em carrinho, você precisa melhorar o seu carrinho. Se elas estão clicando no link e não está tendo visualização, você precisa melhorar o seu carregamento de página. E assim por diante, tá? Agora, eu vou te mostrar aqui uma estrutura que vai ficar muito mais prático do que a gente olhar números. Você já sabe mais ou menos como funciona a estrutura. A primeira parte, eu vou analisar a campanha no geral, se ela está indo bem. Na segunda parte, a entregabilidade. E na terceira parte, a gente vai analisar o funil, para a gente entender onde as pessoas param. Mas aqui eu vou dar um exemplo que vai ficar muito mais prático de vocês entenderem do que ficar vendo números, tá? Então, por exemplo, aqui eu criei 2 modelos de campanha, como se eu estivesse gastando R$ 200 nas 2 campanhas. Só que uma é uma campanha que eu otimizei e na outra é uma campanha que eu não otimizei. Então vamos lá, eu gastando R$ 200 por dia, eu fiz ali 1.000 impressões. Vamos dar um exemplo aqui, 1.000 impressões. Dessas 1.000 impressões, se eu tiver com CTR de 1%, eu levei 1.000 cliques. Legal? De 1.000 cliques, se a minha página está ruim e eu estou tendo uma perca ali na visualização de conteúdo, igual eu expliquei para vocês, e eu estiver levando 75% das pessoas, eu vou ter somente 750 visualizações, que é diferente de uma loja nichada. Normalmente é quase o dobro, tá? Principalmente quando ela está bem estruturada, igual eu mostrei para vocês. Tá? Então vamos lá, eu levei 750 pessoas, ou seja, perdi 25%. Dessas 750 pessoas, se eu tiver uma boa página de venda, com as informações, tudo bonitinho, e eu converter 10% da taxa de conversão, eu vou levar 75 pessoas para o checkout. Eu pulei o carrinho aqui nessa etapa, porque na época que eu fiz esse mapa, eu pulava o carrinho, tá? Mas é praticamente a mesma coisa. Então, 75 pessoas vai para o checkout. E das pessoas que vão para o checkout, se eu tiver ali 10% de conversão, eu fiz mais ou menos ali de 7 a 8 vendas, com R$ 200. Legal? Então, assim, o que eu vou analisar? Eu sempre falo nas mentorias, nas aulas que eu dou, que o segredo não está aqui. O segredo está entre uma coisa e outra. Tá? Então, por exemplo, entre impressões e cliques, eu tenho que melhorar o CTR. CTR é o quê? Criativo. Então, você já sabe o que você precisa corrigir. Depois, eu vou vir aqui. Entre cliques e visualização é o quê? Carregamento de página. Então, eu tenho que deixar o meu site mais rápido. Entre visualização de conteúdo e checkout ou adição de carrinho, eu tenho que melhorar o quê? A taxa de conversão da minha página. E isso pode ser foto, pode ser oferta, pode ser descrição, as avaliações. São essas coisas que você precisa focar. E entender também o que está acontecendo dentro da sua loja. E no checkout, né, se eu tô aqui, pode ser a credibilidade, eu preciso melhorar o meu checkout, eu posso disponibilizar um cupom de primeira compra, fazer alguma ação para estimular que com a maioria dessas pessoas que caiam dentro do checkout, eu consiga converter. E aí eu vou dar o exemplo número 2 aqui, tá? Então o exemplo número 2 é os mesmos R$ 200, então eu tive ali as mesmas 100.000 impressões, só que eu fui lá e melhorei o meu criativo em 1%. Meu, dá para melhorar muito o seu criativo.
Dá para atingir, por exemplo, CTR de 3, de 4, se você perder ali um pouco de tempo fazendo isso. Na verdade, investir mais tempo fazendo isso e ter um criativo que te traga pessoas com muito mais probabilidade de compra. Mas vamos lá, eu aumentei em 1%. Automaticamente, de 1.000 impressões, ao invés de 1.000 cliques, eu tenho 2.000 cliques. Ou seja, eu só melhorei o criativo e com o mesmo orçamento eu dobrei o número de cliques. Olha quando você começa a entender o jogo, como as coisas começam a mudar. E daí eu fui lá e entendi que a minha página estava demorando muito a ser carregada. O que eu fiz? Eu fui lá e melhorei em 10%. Renderizei as fotos, diminuí, compactei, deixei boa qualidade, mas compactado, e eu melhorei 10%. Ao invés de 750 visualizações, eu passo a 1.700 visualizações com os mesmos R$ 200. Ou seja, eu mais do que dobrei o número de visualizações de conteúdo. E aí eu fui lá e fiz as otimizações da minha página. Eu melhorei a qualidade das fotos, eu criei uma copy muito mais persuasiva e quebrando as objeções dos meus clientes. Eu coloquei avaliações que também quebram as objeções dos meus clientes. Melhorei a minha oferta e aumentei 5%. Ou seja, eu levava de cada 100 pessoas, 10. Aí eu passei a levar de a cada 100, 15 pessoas ali para minha adição de carrinho ou para o checkout. Eu saí de 75 para 255 pessoas. E aí eu fui lá e melhorei apenas 3%, que é nada. Ou seja, eu peguei o meu checkout que não estava convertendo, melhorei, deixei as cores mais adaptadas com a minha loja, e fui lá, disponibilizei um cupom de desconto e aumentei 3%. Eu saí de 8 vendas por dia para 33 vendas por dia. Lembra que eu falei, a otimização está sempre entre, tá, galera? Ó, entre. Melhorei o checkout, cara, isso aqui é ouro, ouro puro. Todos os meus alunos de mentoria que aplicam essa aula, eles conseguem ter bons resultados, porque eles começaram a entender o que precisa ser feito, ao invés de simplesmente ir no achismo, tá? Então isso aqui é a otimização do funil. E eu até deixei aqui, ó, bem claro. CTR, melhora o criativo. Carregamento de página, compactar fotos e tirar GIFs. Taxa de conversão da página, oferta, copywriter e fotos. Taxa de checkout, credibilidade, desconto surpresa. Uma opção muito legal, para você que usa Nuvem Shopping, o checkout ele é totalmente nativo e converte muito. A minha taxa de conversão de checkout lá na Nuvem Shopping é mais de 50%. Então assim, por quê? Porque ele é muito clean, ele tem tudo a ver com a sua loja, ele fica nas cores da sua loja, tudo de forma automática. Então é mais um benefício que eu trago aqui para vocês da Nuvem Shopping, tá bom? E aqui foi algumas métricas que eu coloquei de referência, não precisa seguir isso, mas são coisas que CTR acima de 1% já é positivo, 1,5% na verdade, CPM abaixo de 20, legal, por quê? Porque com R$ 20 você consegue mostrar para mais de 1.000 pessoas ali, 1.000 impressões, né? Isso é muito positivo, e um CPC abaixo de 75 centavos. Porém, isso aqui são métricas secundárias. Se você está com essas métricas todas ruins e está com o CPA vendendo, esquece. Se concentre em fazer a melhoria na próxima campanha e deixa aquela fazendo venda e trazendo retorno para você. Depois, existe as melhorias que você vai fazer, por exemplo, a nível de campanha, que é as otimizações das suas próximas campanhas. Por exemplo, eu vou colocar aqui máximo, né? Essas campanhas estão rodando aqui desde o dia 19, 22, então faz pouco tempo. Mas, por exemplo, eu coloquei máximo aqui, ó, eu gastei 8.000 para voltar a 37. Tá muito bom. Essa campanha eu gastei R$ 1.000 para voltar a 13.000. Por quê? É a campanha de catálogo dos meus produtos mais vendidos. É óbvio que vai trazer um retorno muito alto para mim. O que eu faço? Eu vou clicar nessa campanha, vou vir aqui no detalhamento e você vai vir aqui, por exemplo, em idade. Olha que legal. Ele vai trazer para você as idades que você mais converte. E aí a sua próxima campanha, você já vai entender, pô, mas se eu vendo mais de 25 até 54 anos, essa é a média de idade que eu mais estou convertendo dentro dessa campanha. Então, as próximas campanhas eu já sei o direcionamento de idade. Eu posso também entender aqui, por exemplo, o posicionamento. Ou seja, na onde eu mais converto? Olha lá, o Facebook. Tá? Então, Facebook, Story e Facebook Feed. Tá? Eu sempre rodo posicionamento. Ó. Instagram também. Tá vendo? Ó? E aí eu começo a entender um pouco mais sobre as minhas campanhas. Uma outra forma também de você ver essas opções é vir aqui, ó, e ver gráficos.
E aqui ele vai detalhar para você. Por exemplo, eu investi isso para fazer 18 vendas com o CPA ali de R$ 59. Eu posso descer aqui, ó, e eu consigo ver, ó, o resultado, tudo e a idade que mais converte. Então ali, ó, entre, ó, homens e mulheres, eu vendo mais para quem? Eu vendo muito mais para homens. Então também pode ser um direcionamento, tá? Vamos vir aqui, ó, resultados, valor usado, não, tudo, ó, só homens, só mulheres. Vamos vir aqui, ó, valor usado, alcance. Aqui é resultado, é o melhor que é de vendas, tá? E você pode ver também por plataformas, olha lá, ó. Eu converto muito mais no Instagram do que no Facebook. Eu faço muito mais vendas dentro do Instagram do que no Facebook. E quando a gente fala de entender o que você está fazendo para melhorar nos próximos, é analisar tudo isso. Então, analisar o seu funil, a entregabilidade, como estão as suas campanhas, quem é o seu público-alvo, qual é a idade, qual que é o sexo que mais compra. E você pode criar campanhas separadas. Por exemplo, eu vendo para os dois. A minha loja ela atinge os dois públicos. Mas qual seria um teste que eu poderia fazer com essas informações? Eu criar duas campanhas iguais, porém uma só para homens e uma só para mulheres. E daí eu vou entender aonde eu posso concentrar o meu maior orçamento para me trazer um melhor retorno de investimento. Tá bom, galera? E é literalmente isso, tá? Análise de métricas é você entender sobre números, entender cada etapa de cada coisa. Assista essa aula 2, 3, 4, 5, 6 vezes e anote. Então vai lá, pega um papel e caneta e vai anotando que eu tenho certeza que isso aqui vai te agregar demais. Isso aqui é um conteúdo que dificilmente você vai ver pessoas te explicando tão detalhadamente quanto eu estou passando aqui para vocês. Mas é o que eu levo no meu dia a dia. E como todo mundo sabe, eu gosto de entregar o máximo para que as pessoas que vêm junto comigo nas coisas que eu crio também tenham resultado. Tá bom, galera? Tamo junto, essa aula termina por aqui e eu te vejo na próxima aula.